Olá meus amigos, Luiz do canal Postal Aventureiro, fazendo mais um vídeo para a série Aposentado em Portugal. No vídeo de hoje, tentar responder uma pergunta que também todo mundo me faz e o questionamento. Se Portugal é tão bom, por que os portugueses saem de Portugal? Sobre esse assunto, vem comigo! Pessoal, tentando responder, tentando compartilhar o meu ponto de vista sobre motivos que levam alguns cidadãos portugueses a sair de Portugal, né? Pelo que eu vejo aqui, pela minha experiência de estar aqui em Portugal, uma experiência que eu tenho desde 2011, que eu tenho um contato bastante próximo com Portugal, porque eu morei 2 anos na Espanha e vinha muito a Portugal, e meu filho estuda aqui desde 2015, né? Aí comecei a ter contato, vinha muito, e desde o ano passado que eu tenho visto o D7 e tenho ficado aqui mais tempo aqui em Portugal. Então, o que eu vejo, por que os portugueses migram? Né? A primeira coisa é um equívoco que o brasileiro acha que Portugal é ruim porque o português migra. Né? Os motivos que levam o português a migrar de país, a mudar de país, a ir trabalhar em outro país, são totalmente diferentes dos motivos que levam os brasileiros a saírem do Brasil. Né? Então vamos analisar um pouquinho em termos de Brasil. Né? Por que o brasileiro quer sair do Brasil? Né? Porque nós temos uma insegurança, nós temos serviços deficientes, essa é a realidade. Né? Até a década de 80, início dos anos 90, nós ainda tínhamos segurança, né? Uma saúde razoável e as nossas escolas públicas eram de qualidade. Eu estudei em escola pública no meu primeiro grau. Eu estudei em escola pública. Né? Então tínhamos serviços de qualidade no Brasil. Né? E a partir do momento esses serviços começaram a degradar. A escola pública que ficou ruim, o que aconteceu? Né? A classe média passou a pagar escolas particulares. Isso é uma realidade. Meus filhos sempre estudaram com escola particular, porque escola pública no Brasil, escola pública caiu muito de qualidade no Brasil. Né? A saúde pública perdeu muito a qualidade. O que você tem que fazer? A classe média brasileira tem que fazer? Pagar um plano de saúde, porque a saúde pública no Brasil é de muito baixa qualidade. Né? Tem alguns pontos de qualidade, mas são cidades pequenas, enfim. No geral, uma grande parte da população brasileira sofre com um serviço de saúde de baixa qualidade. E o ponto que culminou realmente é a explosão da violência que nós temos no Brasil. Né? Então você paga para ter saúde, você paga para ter uma escola boa, mas a segurança você não tem como pagar uma outra vida. Né? Então essa é a realidade. Segurança, você tem uma segurança muito grande. Explosão de roubo, furto, assassinato, estupro. Então, como você não tem uma segurança, você passa a querer ter outras opções, que aí passa realmente por você mudar de país, migrar de país, né? Mudar de país. Né? É uma situação que é totalmente diferente da situação do português. O português tem segurança aqui no país, tem qualidade de vida, tem educação. Né? Tem saúde. Né? Ele tem segurança, saúde e educação. Isso tudo se transforma numa qualidade de vida. Então ele não muda de país, ele não migra de país em busca de qualidade de vida. Isso é extremamente importante, né? que as pessoas entendam aí no Brasil. Né? Eu estou falando desse vídeo que eu falo com meus amigos. O português não muda em busca de qualidade de vida. Ele migra porque ele tem oportunidades melhores. Então, a grande maioria dos portugueses migram para países europeus. Alemanha, França, Inglaterra. Para quem não sabe, na Europa, né, quem tem passaporte europeu, o português, ele pode morar em qualquer estado, qualquer país da União Europeia. O português pode morar na Espanha, na França, na Alemanha. O alemão pode morar em Portugal, na Espanha. Ele pode morar e pode trabalhar sem precisar de visto, sem precisar nada. Ele só chega no país e comunica à autoridade fronteiriça: estou aqui. A autoridade fronteiriça anota lá, tem um processo administrativo, mas não precisa pedir visto, não precisa pedir nada. O europeu, ele tem essa prerrogativa. Tanto é que quando você pega o europeu aqui, o português, pega um alemão para a Alemanha, ele não leva passaporte, ele leva só a identidade dele, de cidadão da União Europeia.
Ele leva só a identidade dele e acabou. Você não tem carimbo de passaporte. O europeu não precisa. O alemão, quando vem para a França ou vem para a Espanha, não tem carimbo de passaporte. Leva só a identidade dele. É nós que somos de fora da União Europeia, o brasileiro que é de fora da União Europeia, mesmo morando aqui em Portugal, você vai embarcar num avião, por exemplo, para ir para a Alemanha, você tem que levar seu passaporte, você tem que apresentar a sua carteira de identidade, que você está legal no país, né, seu título de residência, e o passaporte junto. Né? O português não precisa nada disso. Então o português migra porque ele pode morar em qualquer lugar da União Europeia. E, obviamente, se ele encontra um emprego, né, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Bélgica, que dá a ele melhores condições de trabalho, né, que pague mais, é óbvio, ele vai migrar. É por isso que o português ele migra de país, né, ele sai de país muito. O principal destino dos portugueses é a Europa mesmo, é países aqui europeus, né, que ele sai muito para outros países europeus. É por isso, é simplesmente por isso. O português, mesmo os portugueses não qualificados, o português qualificado, quem tem qualificação aqui europeia, encontra emprego com bastante facilidade em vários países aqui da União Europeia. E quem não tem qualificação também encontra emprego. Uma pessoa, por exemplo, um português, por exemplo, que é motorista de caminhão. Aqui ele ganha um salário, aqui em Portugal. Se ele for para a Alemanha, ele praticamente dobra o salário. Você vai querer ficar aqui em Portugal? O português vai querer ficar aqui em Portugal? Ele vai para a Alemanha, dobrar o salário. Ah, mas o custo de vida é maior, não é a mesma coisa. Sim, mas ele não tá preocupado com isso. Ele está preocupado com o futuro, com a aposentadoria dele. Ele vai ganhar mais, vai se aposentar mais, com um salário maior, e depois ele volta para Portugal. Né? Com um salário de aposentado lá na Alemanha. Né? Então, essa é a visão, essa é a análise que eu tenho. Por que o português migra? Né? Ele não migra porque aqui é inseguro, ele não migra porque aqui não tem saúde, ele não migra porque aqui não tem segurança, ele não migra porque aqui não tem qualidade de vida. Ele migra porque ele encontra melhores condições de trabalho em outros países do que aqui em Portugal. Né? Então, essa é a minha visão que eu quero deixar aí para os brasileiros, para os meus amigos, que é uma visão totalmente diferente da visão do brasileiro. O brasileiro sai do país, quer migrar do país, porque ele quer melhorar de vida em termos de segurança, de saúde, de educação, quer dar uma educação. Eu, por exemplo, vim para cá, para Portugal, porque meu filho passou aqui pro Enem, e eu vi que, eu não queria que ele fizesse a faculdade no Brasil. As faculdades do Brasil estão realmente na qualidade que vocês veem aí no vídeo, em vídeos aí na televisão, divulgando. Aí eu falei, passou aqui para Coimbra, eu falei, vamos lá, vamos estudar em Coimbra. Entendeu? Então por isso que eu vim para cá. Eu quero uma educação para meus filhos melhores do que o Brasil pode proporcionar. Né? E com isso outros brasileiros vêm por segurança, vêm por qualidade de vida. E obviamente eu morando aqui, eu vi que a qualidade de vida aqui é espetacular, é excelente. Né? O português, ele não está em busca disso. Simplesmente ele vê oportunidade. Tem oportunidades melhores fora de Portugal. Né? E a gente tem que lembrar também que Portugal, a Europa toda cabe no Brasil. Né? Então, em termos de território, né? Em termos de território. Então, o português trabalhar na Alemanha é como se um carioca fosse trabalhar em Recife, né? Lá em Pernambuco. Né? Então, a distância é muito pequena, né? Em termos de distância territorial. É outro país, mas é pequeno. Aqui, a Europa é composto por países pequenos. Né? Então é fácil o deslocamento, né? Fácil o deslocamento, tanto de carro como de avião, as passagens são baratas, né? E o português, né? O europeu, ele pode morar em qualquer país da Europa, não tem restrição. Né? Então isso aí facilita, né? Isso aí facilita bastante a migração do português para outros países para melhores condições de trabalho. Né? Eu faço uma comparação, o país queridinho do brasileiro. Muita gente pensa que é Portugal, mas não é. Os Estados Unidos, né? Todo mundo pensa em ir para os Estados Unidos. Morar nos Estados Unidos. Imagine se o Brasil tivesse, e Estados Unidos tivesse algum tratado de livre circulação, né? O brasileiro pudesse morar lá nos Estados Unidos, ir para lá, morar e tudo. Eu acho que metade da população brasileira estaria indo para os Estados Unidos. Estaria indo para os Estados Unidos, né? Essa é a realidade. Metade da população brasileira está indo para os Estados Unidos. É a mesma coisa que Portugal. Só que Portugal ele pode.
Um português, ele, pô, vê lá no jornal, encontra com um trabalho na França. Ele aplica na internet, França faz a entrevista, pô, ele vai para a França. Isso é normal, isso é muito comum. E não só português para a França, como o inglês trabalha na Espanha, o espanhol trabalha na Alemanha, o belga vem trabalhar na França. Aqui na Europa é multicultural, muito misturado essas coisas, né? Diferente que aí no Brasil, que a gente tem vários empecilhos aí de trabalho, até mesmo dentro da América do Sul, né? Para você ir trabalhar no Paraguai, você precisa, né? O argentino não pode trabalhar no Brasil, tem que pedir um visto. Aqui não, aqui você chega, aplica, vai, contrata, acabou, você já é liberado. Então por isso que o português migra. Pela facilidade da migração que ele tem aqui, pode morar em qualquer lugar, qualquer país da Europa, e pela em busca de melhores vantagens, melhores condições de trabalho, obviamente, né? Melhores condições de trabalho. Como todos sabem, o salário mínimo aqui em Portugal é de 580 euros e ele vai para outro país ganhar mais, é óbvio que ele vai querer ganhar mais. Né? Isso aí é a busca de qualquer pessoa. Né? Todo mundo quer sempre pelo mesmo trabalho. Se eu posso trabalhar numa empresa que me paga mais, eu vou trabalhar, mesmo que essa empresa seja em outro país. Tá bom, pessoal? Então, o português não migra porque Portugal é ruim. Ele migra porque ele tem oportunidades melhores. É diferente. O motivo da migração do português é diferente do motivo da migração do brasileiro. Né? O brasileiro está em busca de segurança, de qualidade de vida. O português ele tem melhores condições de trabalho em outros lugares. Né? Então, não que Portugal seja ruim. Ele tem melhores condições de trabalho em outro lugar, ele vai para outro lugar, aplica em outro lugar. É natural. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo aí tenha elucidado aí algumas dúvidas, algumas perguntas que o pessoal me faz aí, pelos amigos meus que me fazem, né? E também pessoal que bota aí no Facebook, que manda mensagem para mim, o aposentado aventureiro. Então eu procurei fazer esse vídeo aí para dar a minha opinião, meu ponto de vista sobre por que o português migra de país. Tá bom? Se você é português e está assistindo esse vídeo, pô, deixa seu comentário aqui também, ajuda a gente também a dirimir essas dúvidas. Eu estou fazendo a minha análise é essa, não é que o Portugal seja ruim, é melhores condições de trabalho, né? Melhores condições de trabalho que diga, salário maior, né? Tá bom? Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, tem muito mais vídeos para mostrar para vocês. Tchau, tchau!